Você não sente amor. Você sente dependência emocional. E o mais difícil não é aceitar isso. O mais difícil é perceber que aquilo que você chama de não consigo viver sem ele não é intensidade, é perda de controle. Porque amor não te deixa confusa. Amor não te deixa ansiosa o tempo todo. Amor não faz você duvidar de si mesma em silêncio. A dependência emocional começa de forma quase invisível. No início, parece conexão. Parece que você finalmente encontrou alguém que te entende, que te vê, que te faz sentir especial. Mas pouco a pouco, essa sensação muda. O que antes era leve começa a pesar. O que antes era escolha começa a virar necessidade. Você começa a pensar nele o tempo inteiro, não como um pensamento natural, mas como uma presença constante na sua mente. Você revisa mensagens, interpreta silêncios, tenta entender sinais que talvez nem existam. Sua atenção deixa de ser sua, ela passa a girar em torno de alguém. E então surge o medo. Não um medo racional, mas um medo silencioso, persistente. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de que ele vá embora. E nesse ponto, você começa a agir não pelo que você quer, mas pelo que você acha que vai fazer ele ficar. É aqui que a dependência se instala de verdade. Porque amor é liberdade, dependência é adaptação constante. Você começa a mudar seu comportamento, suas opiniões, até suas reações, não de forma consciente, mas automática, como se estivesse tentando se ajustar a um padrão invisível que nunca fica estável. E mesmo assim, nunca parece suficiente, porque o problema não é o quanto você faz, é o que você sente. Existe uma insegurança constante que não desaparece, mesmo quando tudo parece estar bem, porque a dependência emocional não busca equilíbrio, ela busca validação contínua. Você começa a medir seu valor com base em como ele te trata. Um dia ele responde rápido, você se sente bem. No outro ele se distancia, e sua autoestima desmorona. Sua estabilidade emocional deixa de depender de você, ela passa a depender do comportamento dele. Isso não é amor. Amor não funciona como uma montanha-russa emocional. Amor não te faz sentir completa em um dia e insuficiente no outro. O que você está sentindo é um sistema de recompensa emocional instável, onde pequenas doses de atenção criam grandes efeitos dentro de você. E isso tem uma explicação psicológica. O cérebro humano responde muito mais intensamente à recompensa imprevisível do que à recompensa constante. Quando você não sabe quando vai receber atenção, validação ou carinho, seu cérebro entra em um estado de alerta contínuo, e isso cria apego. É por isso que você se prende mais a quem te trata de forma inconsistente do que a quem é estável. Não é porque você ama mais, é porque seu cérebro está tentando resolver uma incerteza. Ele quer entender, prever, controlar, e enquanto não consegue, ele continua tentando. Você chama isso de amor, porque é intenso, porque dói, porque ocupa espaço. Mas intensidade não é prova de amor. Muitas vezes, intensidade é só o sinal de que algo está emocionalmente desregulado. E quanto mais você tenta se aproximar, mais você sente que está se afastando de si mesma. Você começa a ignorar sinais claros, a justificar comportamentos que te machucam, a aceitar menos do que realmente precisa. Não porque você não sabe, mas porque você não consegue sair. Dependência emocional não é falta de inteligência, é falta de estabilidade interna. É quando você precisa de alguém para se sentir inteira. E nesse ponto, o relacionamento deixa de ser uma escolha, ele vira uma fonte de regulação emocional. Isso explica por que você permanece, mesmo quando sabe que não está bem. Porque sair não parece apenas uma decisão racional, parece uma perda emocional enorme, como se você estivesse abrindo mão de algo essencial. Mas o que você está tentando manter não é a pessoa, é a sensação. A sensação de ser vista, desejada, escolhida. Mesmo que essa sensação venha de forma instável, ainda parece melhor do que o vazio que você teme sentir sozinha. E é aí que a confusão acontece. Você acredita que precisa dele, mas na verdade você precisa da forma como se sente quando ele te valida.
A pessoa vira apenas o meio, o que você está buscando é o efeito emocional. Amor não te faz negociar seu valor. Amor não te coloca em constante estado de alerta. Amor não exige que você se molde o tempo inteiro para não perder alguém. Quando isso acontece, não é conexão, é dependência. E quanto mais você ignora isso, mais o padrão se repete, porque você não está escolhendo pessoas diferentes, você está reagindo ao mesmo tipo de estímulo emocional, inconsistência, dúvida, instabilidade, e isso mantém o ciclo ativo. Quebrar esse ciclo não começa com outra pessoa, começa com você entendendo o que está acontecendo dentro de você, reconhecendo que aquilo que parece amor, na verdade é um padrão emocional que pode ser entendido e, eventualmente, mudado. Porque no final, a pergunta não é se você ama essa pessoa, a pergunta é: você ainda se reconhece dentro dessa relação? Ou você já se perdeu tentando manter algo que nunca foi estável o suficiente para te sustentar? Você não sente amor, você sente dependência emocional. E enquanto isso não ficar claro, você vai continuar chamando de amor algo que na prática só te prende.